O TV Folha ele existe há cerca de 10 anos, ele já teve várias fases. A gente continua produzindo os vídeos para o site da Folha e também para o canal do YouTube. Hoje a gente tem uma mudança grande de linguagem, a gente manteve o DNA de uma linguagem mais documental, em que a gente não tem o jornalista fazendo a passagem, falando para a câmera, explicando o que é o lead da matéria, mas com que os personagens contando o que a gente está explicando. Ao mesmo tempo a gente começou a investir numa linguagem que se aproxima mais dos youtubers, né, que a gente tenta pegar assuntos que parecem chatos, parecem um pouco mais herméticos, e a gente explica de uma forma mais divertida, colocando no meio ali algumas interações com filmes antigos, com umas brincadeiras, com erros de gravação, para tentar atrair um público um pouco mais jovem também. Então a gente ao mesmo tempo mantém o DNA da TV Folha, que é uma coisa mais documental, de uns mini documentários, e tenta fazer esse formato um pouco mais jovem, um pouco mais fresco. Os mini docs da gente, eles têm uma ligação muito forte com aquilo que é publicado no jornal, no impresso. Da parte youtuber, não. Ele é uma coisa bem, uma linguagem bem diferente do que a gente tem no impresso. Mas isso não é um problema, faz parte da TV Folha de tentar buscar novas linguagens, né? Mesmo quando a gente começou a fazer a parte de um jeito mais documental, isso também não era muito comum para a redação. As pessoas queriam se ver falando, sendo o repórter que guia a matéria, né? E isso de repente foi quebrado. Da mesma forma, esse formato youtuber. A gente não tem, por exemplo, uma limitação de tempo para publicar como um programa de TV. A gente não tem essa limitação, a gente pode fazer vídeos de 20 minutos ou um vídeo de 3 minutos. Pra gente o que importa, na verdade, é um ritmo diferente. A gente também não pode brincar muito, mas tem que deixar a coisa de um formato mais espontâneo, mais natural, para que uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de assunto também tenha interesse. E ela vê uma pessoa jovem apresentando, ela vê com uma linguagem mais coloquial, né, não tão dura, mas não deixa também de ser uma coisa séria. Você não pode brincar com certos assuntos, né? Em alguns outros temas a gente consegue ser um pouco mais liberal, no sentido de ser mais engraçado, de ser mais solto, mas também a gente em nenhum momento a gente deixa o manual de redação da Folha de lado. A gente tem que ser imparcial, tem que ter a presença do outro lado, tem que ser bem dividido nesse ponto. A gente pega quais são os assuntos que estão mais em alta, que as pessoas precisam de uma explicação rápida, que seja bem objetiva, e se pauta por isso. A parte documental, não. Muitas vezes ela vem de uma demanda da redação. Não existe um formato pré-estabelecido, né? Muitas vezes pode ser o próprio repórter que vai apresentar aquele Folha Explica, que é o formato que a gente criou, e ele faz um roteiro e isso passa, por exemplo, pela editora Edmundo, numa questão de Oriente Médio, por exemplo. E ela vai revisar, vai fazer alguns apontamentos, dizer aquilo que precisa, o que faltou. Não tem uma regra ali, não tem um formato um processo super estabelecido nesse ponto. É muito mais pela demanda e quem é que pode fazer aquilo. Bom, então como o BuzzFeed falou, tem um tal de jornalismo de lista, eu vou tentar fazer um teste aqui. Daigo tá aqui comigo, eu vou pedir pra você me dar 3 dicas pra falar de um assunto em vídeo sem ser chato. Tá, acho que a primeira dica é você falar do jeito mais claro e fácil possível. Tentar explicar como se você fosse explicar para sua avó. Então não usar palavras super difíceis, termos muito específicos, jargões. Tentar deixar a coisa de um jeito um pouco mais simples. A segunda dica seria você se concentrar na estrutura daquilo que você quer falar. Não entrar muito em detalhes, em coisas que você vai deixar a pessoa se perder naquele assunto. Então pensar numa coluna vertebral e seguir aquilo do começo ao fim. E o terceiro, eu acho que seria você se preocupar bastante com o ritmo, né? Saber como é que você vai abrir o vídeo, como é que você vai fechar, sem deixar aquela coisa ficar chata, arrastada. Antes da pessoa ficar presa ao seu vídeo, ela precisa clicar no vídeo. Então um título forte, ela sempre chama bem. Às vezes uma frase de impacto, uma brincadeira com alguma expressão que seja super usada e fazer um trocadilho, alguma coisa, pode fazer com que a pessoa clique no seu vídeo. Isso é importante. E eu acho que durante o vídeo você tem que mesclar ali, não só dar informação sem parar, fazendo algumas quebrinhas, colocando um meme, fazendo uma piada, colocando um erro de gravação no meio, para a pessoa também perceber que existe ali uma quebra, que não é só aquela mergulho de informação o tempo inteiro. E isso vira um pouco de entretenimento, mas sem deixar de informar, que é o objetivo principal do vídeo. Bom, não tem mais jeito. Tudo que a gente fizer hoje em dia vai cair na internet de algum jeito. Então essa conexão não é só necessária, ela é natural.